página 230, continuando de onde a gente paremos. A gente estava falando aí dos grupos, né, classificação aí das aves, e aí na página 230, né, começa assim: a estrutura do corpo das aves é relativamente uniforme, né? No entanto, tem diferença na coloração, no tamanho, formato de algumas delas, né? Basicamente, em questão de estrutura, né? Estruturalmente, basicamente é padrão, né? Essa questão de asa, né? de pernas e tal, a estrutura é basicamente padrão. É claro que a gente tem a avestruz, ema, que é grande, né? Um passarinzinho, uma codornazinha, que é pequena, alguns voam, outros não voam, tem essas diferenças. Cor, né? Uns mais coloridos, outros com cores mais pastéis, mais padrão, mas enfim, né? Tem as diferenças, mas a estrutura desse grupo é basicamente padrão, né? É um esquema aí mostrando, né, um pouco dessas características, né? Tem aí o esquema aí, né, a foto de uma águia, né, que parece ser. A gente tem aí abaixo, né, falando das pernas, né, e pés. Então a gente vê aí, são revestidos por escamas córneas, né? Que vai, né, refletir o hábito de cada espécie e tal, mas basicamente são as patas, né, pernas revestidas de escamas, né, que acaba dando uma certa resistência, né? A gente vê igual a galinha, por exemplo, né, que cisca muito por onde anda e você não vê, né, uma galinha com o pé ferido, esse tipo de coisa, né, por causa da resistência que tem. Num ambiente muito quente, né, solta em determinado lugar, num ambiente bastante quente, ela não tem problema com temperatura, né, em um lugar bastante frio também, a gente acaba vendo que também ela não sofre com isso, né, então a gente vê que os pés são bastante resistentes, né, para essas escamas e tudo mais. O bico, o bico ele vai ser muito característico da espécie por uma questão de, de alimento, né? Uma questão alimentar. A gente vê, por exemplo, né, nesse caso da figura aí, essa águia, né, ela tem um bico diferenciado para poder bicar, rasgar a presa, né, cortar, né, e arrancar pedaços de carne e tudo mais, né, uma águia, um gavião, uma coruja, eles têm essa característica, né, de bater o bico, segura com a parte de baixo, né, e rasga a presa, né, inclusive ajuda, né, a matar, por exemplo, um gavião que pega galinhas, pega lebre, coelho, né, animais menores, né, roedores, rato. Então ajuda bastante a matar o animal, esse bico. A gente vê um beija-flor. O beija-flor ele tem um bico fininho, né? E dependendo da espécie, chega aí a 10, 12, 13 centímetros de comprimento, dependendo da região em que ele habita. Se for região que o cone das flores for muito profundo, o bico vai ser comprido. Se for uma região que as flores têm o cone mais curtinho, o bico do beija-flor vai ser mais curto. Então é característico dele, né, por causa de introduzir o bico para poder sugar o néctar, né? Por isso aquele bico fininho, né, e comprido. E ao mesmo tempo também é característico da região, né? Não seria, ao longo do critério de evolução, não seria necessário em determinada região o beija-flor ter o bico de 13 centímetros, se as flores da região têm o cone de 4 centímetros, 5 centímetros. Então, né, no processo evolutivo, né, ao longo do tempo, acaba que os seres eles vieram se adaptando ao ambiente, ao clima, a variações de temperatura e tudo mais. E o bico desses animais também acaba se adaptando ao alimento, à disponibilidade que eles têm na região, né? Então a gente vê isso
né, nitidamente, por exemplo, né, a galinha, o bico dela se encontra perfeitamente nas pontas, né, porque ela pega coisas pelo chão, né, nos comedouros, por exemplo, com ração, né, e vai lá dentro, pega a ração e pelo chão vai catando bichinhos, vai catando restos, né, enfim, é adaptado para poder pegar coisas com certa facilidade. Então, as pontas se encontram, né, perfeitamente. Então, né, o bico é um processo adaptativo ao alimento em questão, né, da espécie. Presença de penas. Isso aí é interessante, né? As penas das aves, elas vão funcionar para voo, né, para bater as asas, ainda os animais que não voam, né, temperatura corporal, manter a temperatura corporal, manter o corpo aquecido, uma questão de proteção também. Se você pegar, por exemplo, uma galinha que tenha as penas bem formadas, né, que esteja com bastante saúde, se você pegar uma faca e der uma batida, né, uma pancada com a faca, assim, com corte, em cima do corpo de uma galinha, né, você vai ver que dificilmente você vai chegar direto no corpo dela, chegar, que é claro, né, se você pegar uma faca muito boa, bater com muita força, né, um facão, você atravessa a galinha. Mas se você der uma ligeira pancada assim em cima do corpo dela, você vai ver que o eixo central, né, das penas protege, né, o corpo da galinha com determinados atritos, né, alguns riscos. Então, é algo que também serve para proteção, né, do corpo, manter temperatura, voo, essa coisa toda, né? E é bem variado, né? Tem espécies, por exemplo, que têm as penas bastante coloridas, né, bastante chamativas. Na maioria das espécies, a fêmea ela é menos colorida, menos chamativa, porque muitas das vezes o macho é que faz essa questão de atração sexual na hora da reprodução, né? Então, o macho normalmente ele tem assim, né, um ato nupcial, ele tem a dança nupcial, né, todo aquele aparato para poder atrair a fêmea para a reprodução. Então, normalmente a fêmea são cores mais discretas, né? A gente vê o canário, por exemplo, aquele canário da terra, ele é amarelinho, né? Quase que uma gema de ovo, e a fêmea é igual um pardal. A fêmea do canário ela é igual um pardalzinho, marronzinha, com um leve tom de amarelado. Mas o macho ele é aquele tom de amarelo bonito, né? A gente vê algumas espécies de aves aí na floresta amazônica, por exemplo, que eles têm tons de azul forte, chamativo, tons de amarelo, de laranja, né? Bastante chamativo, eles têm o ato nupcial e tudo mais para atrair a fêmea. Então as penas também vão ser bastante variado aí. A gente vê no caso do pinguim, né? Aquele né? Parece que eles estão de smoking, né? De terno, né? É sempre aquela penugem, né? Bonita. O pinguim, quando novo, que eles têm a penugem mesmo, né? Ele é cinzento, né? Esquisito. Né? Depois, quando ele troca a pena, que vem aquelas penas bonitas, né? Brilhosas e tudo mais, que aí parece que ele está de fraque, né? De smoking, aquela coisa toda. Então, é bem característico da espécie, também as necessidades que eles têm de ter penas coloridas ou não, tá? Então, basicamente, essa é uma estrutura básica. Tem outras coisas que a gente vai ver depois, né, que é característico de alguns grupos, né, que são mais específicos, caso de voar e tudo mais, né? Mas essa é uma estrutura básica que é comum a quase todas as aves, né? Por isso que ele fala aí que a estrutura é quase que padrão, né? Ok? Tem alguma dúvida? Tem um texto abaixo aí que fala aves ou dinossauro. Fala, Carol, fala alguma coisa? Quase meu telefone caiu. Quase caiu.
Eu ia te perguntar. Ai, bati minha mão ainda na mesa. Isso doeu. Eu ia te perguntar se essas características servem para outros tipos de aves. Como é que é? Servem, né? Essas características daquilo que você falou da coloração, Ah, servem para outros tipos de aves também. Não só para essa. deu uma falhada aí. Eu não. Ah, para outros tipos de aves, né? Essa é o que o autor colocou aí é uma estrutura básica, né? O que ele diz aí é que a estrutura corporal das aves, basicamente para quase que todos os grupos, né? A estrutura é a mesma, né? Aí vai ter as variações, né, em cima. Por exemplo, né, a gente pega passarinhos pequenos aí e tal, que são as aves canoras. Elas cantam, elas têm necessidade de produzir esse canto bonito e tal. E outras já não cantam. A galinha, por exemplo, cacareja, né? O avestruz, por exemplo, nada, né? E o pinguim, né, tem aqueles sons lá que eles emitem. Então, Eu ouço cada a grupo tem galinha característica todo dia. exclusiva. Hã? Eu ouço a galinha cacarejar todo dia. É, né? Eu ouço também aqui. Deu 5 e pouca da manhã, eu tenho um Garnizé aqui, costuma cantando, tem Não, a... o pior é que quando a gente vai dormir, porque às vezes no final de semana eu durmo um pouco tarde. Aí mais ou menos uma hora, meia-noite, assim, já tá tocando, o carro já tá. Não é que ele está no horário de acordar, não, que ele está perdido, não. Isso aí são chamadas vigílias, né? O galo, ele tem um padrão de canto aproximadamente de 6 em 6 horas. Ele canta ocasionalmente no meio disso, mas ele tem um momento de canto, que ele dá vários cantos seguidos, aproximadamente de 6 em 6 horas, que são chamados o que marca o momento das vigílias. É meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. São os momentos de vigília, de 6 em 6 horas. São 4 vigílias no dia. Isso para vocês verem como a natureza ela tem os seus momentos, tem coisa que se você não estudar afinco, você nem imagina, né? O galo ele tem, quando na Bíblia, por exemplo, fala lá, né, que Jesus falou para Pedro que antes que o galo cante, você vai me trair e tal. Ele estava se referindo a essas vigílias, né? Antes que o galo cante, né? Antes da determinada vigília, né? Que Pedro ia negar ele 3 vezes, né? Então, isso aí está relacionado a essas vigílias que são de 6 em 6 horas, né? Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. São as 4 vigílias que é padrão normalmente, né? As galiformes, né? Os galos aí cantarem. Então tem muita coisa assim que a gente não estudar, a gente não fica sabendo desses pormenores, né? Mas cada grupo vai ter a sua característica específica, né? Esse texto aí, Aves ou Dinossauros, né? Acabou de falar, viu? Oi? O galo. Cantou? Acabou de Jerônimo, falar, ele acabou de falar Oi. também. meu vô, ele vai para uma roça de um amigo conhecido dele, que ele vai lá pescar. E agora ele tá tendo um viveiro lá e tem algumas galinhas. Só que uma das galinhas, que são até umas galinhas bem caras, não tem, elas têm pelo, sabe? Ela é meio que se fosse um cachorrinho. Mas são novinhas ainda? Não, elas já são bem grandinhas já. Tem umas espécies. Elas são assim, tamanho dessas galinhas tradicionais mesmo, da Ah, página tem umas 229, galinhas sabe? que os caras estão criando aí agora, são as galinhas caras mesmo. Uma galinha eles chegam a vender aí a cento e poucos, 200 e poucos reais. Uma galinha, né? Aí não dá nem para matar uma galinha dessa para comer, né? Elas são galinhas que o pessoal tem umas, tem umas que são
tem essas características, né? Ela tem tipo umas penugens, tem uns que tem as pernas, os pés todo cabeludo, né? Ela tem, você não vê aquelas pernas escamosas dela, não. Ela nasce pena, tipo uma plumagem pela canela, pelo pé, em cima do pé, assim. Tem umas galinhas bem diferentes aí hoje em dia. É uns cruzamentos, um negócio que os caras fizeram aí. E aí eles vendem essas galinhas para poder colocar, para poder cruzar e colocar os ovos, né? Para poder chocar. E, enfim, né? São chamadas aves ornamentais que o pessoal está criando hoje em dia. São aves ornamentais. Gente, essas galinhas têm diamante dentro dela? Meu Olha, Deus, olha, R$ 200. comprar uma galinha por 200 conto, matar ela para comer, tá arriscado te dar até uma congestão. 200 conto numa galinha, depois você comer ela, ó, não deve nem fazer bem. Ou vai fazer muito bem, né? Não sei, né? É, Mas que tem umas galinhas aí bem cara, isso tem mesmo. Tem até um conhecido meu, que ele é professor também de física, que ele tá com as criações dessas aí, eu tenho até visto ele anunciando, vende a unidade de galinha aí no Facebook, no Instagram, bem caro, bem, bem puxadinho o trem. Mas vamos lá. Aves e dinossauros. O pessoal tem muito essa questão de falar que as aves vieram dos dinossauros. O mais provável na linha da evolução, tá? Na linha da evolução, que as aves tenham vindo de um grupo de, de um réptil, né? Aí da certo familiar com dinossauros, e que desenvolveu, né, dinossauros, né, voadores, e posteriormente as aves tenham surgido a partir desse grupo. Né? Depois, quem quiser dar uma lidinha nesse texto aí, é interessante. Né? A teoria mais provável, né, que se tem da origem das aves aí, mais aceito no meio científico hoje em dia, seria isso aí, né? Que as aves tenham surgido, que elas tenham evoluído de um determinado grupo específico aí de dinossauros voadores. Tá? Na 231, né, diferente dos grupos de animais estudados até agora neste capítulo, né, as aves são endotérmicas, ou seja, né, a gente falou, né, dos anfíbios, a gente falou dos répteis e tal, que são ectotérmicos, né, que a temperatura corporal varia de acordo com o meio. No caso das aves, elas são endotérmicos, ou seja, né, a temperatura corporal das aves ela é constante, né? Elas têm uma fonte de calor interna, então o seu corpo não vai variar de acordo com o meio. Se aquecer, o corpo aquece, se esfriar, o corpo esfria, né? Não é o caso das aves. A temperatura corporal delas é constante, né? Tem fonte de calor interna, né? Tipo nós, por exemplo, né? Que somos também endotérmicos, tá? Endotérmicos ou homeotérmicos. As aves apresentam uma variedade de hábitos alimentares, tá? As aves, elas podem ser herbívoras, elas podem ser carnívoras, igual a gente citou, né? Ou elas podem ser onívoras, né? Comer uma variedade de alimentos, né? Incluindo carnes e vegetais e grãos e por aí afora vai. O formato do bico, né, reflete o hábito alimentar. Né? A gente vê aí na foto da águia, que ela tem um bico, né, córneo, né, com a ponte bem afiada, que é para comer carne. A gente vê o beija-flor, né, que ele tem um bico preparado para poder ir lá dentro da flor para pegar o néctar. A gente vê a galinha, né, que os bicos se encontram, né, para poder ficar pegando, né, coisas pelo ambiente. Ou seja, né, o bico da ave ela vai ser característico de acordo com o hábito alimentar desse indivíduo, tá? E também, né, a região que ela habita,
com o tipo de alimento disponível. Inclusive, né, isso aí foi uma das coisas que possibilitou Charles Darwin firmar a sua teoria, né, da questão da evolução. Ele pegou um tipo de ave, que são os tendilhões de Galápagos, e Galápagos é um aglomerado de ilhas, né, e cada ilha que ele pegou um tendilhão, que era a mesma espécie, era o mesmo pássaro, mas as ilhas tinham um tipo de alimento diferente. Então, o que acontecia? O bico das aves era diferente. A princípio, ele achou que eram espécies diferentes, né? E aí, quando ele chegou, né, a estudar e tal, a conclusão que era a mesma espécie, era o mesmo pássaro, as mesmas características, só que o bico era diferente. Por que o bico era diferente? Cada ilha que eles habitavam tinha um tipo de alimento diferente. Aí, né, ao longo do tempo, as aves adaptando-se ao alimento, o bico modificou, né? Então, até nisso aí, né, as aves foram fundamental para Charles Darwin, né, firmar a sua teoria de seleção natural, da evolução das espécies e tudo mais. Logo abaixo aí ele fala do sistema digestório, né? O sistema digestório das aves é modificado em relação aos outros vertebrados, apresentando órgãos que assumem o papel de processar os alimentos, né? De acordo com os outros animais que nós já falamos aí, né, as aves elas têm características especiais em questão da digestão, né, do sistema digestório. Nesse quadro amarelinho aí, a gente pode ver, né, começando, né, pelo esôfago, que está escrito aí acima da cabeça desse... Isso aí parece ser um periquito, né? Acima da cabeça dele está escrito esôfago, né? Que é a parte inicial, pegando do bico para dentro. A gente vê aí o bico, né? Que seria a boca do animal. Aí logo abaixo, no começo ali, o esôfago. Depois do esôfago, a gente vê que vem o papo, que está escrito à direita da imagem de vocês. Papo, órgão de onde o alimento é armazenado e umedecido, né? Então, ele é armazenado aí no papo, e aí ele recebe, né, enzimas que vai umedecer o alimento. Até quando você quer ver se a galinha está bem alimentada, você vai abaixo do pescoço dela assim, né? E toca, você sente o papo cheio, né? Porque o alimento fica armazenado naquela região peitoral ali, onde está o papo. Depois... Jerônimo, Oi. nesse caso aí, ele é o quê? Esse periquito, ele é carnívoro, onívoro? Não, esse periquito aí, ele é um indivíduo herbívoro, né? E, né, na maior parte das vezes, mas ele cata muito bichinhos, ciscos e tudo mais. Ele tem um hábito alimentar tipo da galinha, né? Come grãos, ciscos, sementes, né? Enfim. Não chega a ser onívoro porque ele não come carne. Esse aí, de forma alguma, é carnívoro, né? Mas ele come, né, pequenos grãos, né, o pendão de flores, pega restos também no chão, né? O hábito dele é mais ou menos esse. Né? Mas não chega a ser onívoro, não, tá? Abaixo aí do papo, né, tá o proventrículo, que está ao lado esquerdo acima. Né? O proventrículo está localizado logo após o papo, tem função química, liberando ácidos e enzimas sobre o alimento. Então, nessa região vai ser liberado, né, enzimas, né, ácidas, que vai começar a corroer esse alimento. Vai começar a desgastar o alimento, né, fazer a quebra química, tá? Depois do proventrículo, a gente tem aí a moela, né? Até que a moela, o pessoal tem mania de pegar, né? Abre a moela assim e tal, fica tipo um coraçãozinho, né? O pessoal frita
ela tem uma textura bem dura, né? Se você não souber fazer, então você não consegue praticamente comer a moela, né? Ela é bem durinha, ela é bem fibrosa. Quando você vai comer ela, você morde, assim, você vê que é quase que você comendo um músculo, né? Por que dessa característica? Localizada após o proventrículo, apresenta paredes musculares espessas e contém partículas sólidas engolidas pelas aves que auxiliam a triturar o alimento. Então, o que que a moela faz? A moela faz isso aqui, ó. Ó. Maceração. Ela faz a maceração. Agora, imagina, né, uma estruturazinha bem muscular, um músculo bem forte, né? E quando, né, os pássaros, né, comem, eles engolem pequenas pedras, né, pequenos pedacinhos de graveto, né? E esse material sólido, né, duro, igual as pedrinhas, se você colocar aqui na sua mão, por exemplo, folhas para você macerar, para tirar sumo, você pegar folhas de árvore, for macerando, macerando, esfregando, vai começar a sair o sumo. Agora imagina se você pegar a sua mão, encher de folhas e colocar umas pedrinhas pequenininhas no meio. E você começar a apertar, né? Você vai triturar as folhas com muito mais facilidade, porque as pedras vão ficar esfregando sobre as folhas e vai quebrando, vai triturando. Se você colocar alpiste, se você colocar milho, essas coisas assim, essas pedrinhas vão ajudar a triturar. É o que acontece, né? Quando fala aí partículas sólidas que elas engolem junto com o alimento, vai ajudando a triturar, né, os alimentos dentro dessa moela. E se elas não engolirem essas partes sólidas? Vai ser mais demorado. Normalmente elas engolem, né? Até não é de propósito, não. É por confusão mesmo. É por confusão mesmo. Você comendo, né, igual a galinha, fica aí catando, mete o pezinho em cisca, né, e vai catando lá as coisas, acaba indo junto. Né? Pequenas pedras, né, acabam indo junto. Não é que elas comem de propósito, é que vai, né? Então isso é comum acontecer. Por isso que elas sempre vão ter essas partículas sólidas para auxiliar na digestão delas. E aí depois a gente tem aí como glândula auxiliar, né, o fígado e pâncreas, que são órgãos produtores de enzimas, né, que auxiliam na digestão, que são glândulas anexas que vão lançar para dentro do sistema digestório essas enzimas que eles produzem. Né? O que é enzimas? É uma substância? Enzimas são substâncias químicas que Líquidos. estão presentes no sistema digestório que auxilia no processo digestivo, como por exemplo, a nossa saliva. A nossa saliva, ela já tem enzima salivar, né, que faz a digestão do amido. Então, quando você come arroz, quando você come, né, derivados de milho, igual fubá e tal, a digestão já começa na boca, porque a gente tem uma enzima na saliva que é chamada amilase. Jerônimo, Oi. desculpa te cortar, mas deixa eu te perguntar, esse monte de coisa que você falou, o proventrículo, o papo, tudo isso, é em qualquer ave, até nos reiformes? A gente tem uma variedade, né, esse grupo, a gente tem uma variedade de indivíduos muito grande, né? Como, por exemplo, se você tentar comparar um periquito com um pinguim, por exemplo, que come peixe, né? Não tem nada a ver, né? Se você for tentar, assim, imaginar uma comparação, você vai falar assim, caramba, não tem nada a ver. Mas a estrutura básica, né, em si, ela é geral para as aves, né? É claro que os animais, ao longo do tempo, têm processo adaptativo de acordo com o alimento, igual eu estou falando para vocês o tempo inteiro. São processos adaptativos de acordo com o alimento que é disponível.
né? A gente pega, por exemplo, a alimentação de uma águia, de um falcão, de um gavião, que são carnívoros, né? O sistema digestório deles acaba tendo que ser adaptado à carne, eles são carnívoros, né? Os pinguins, né, que se alimentam exclusivamente de peixes. Né? Uma outra ave, né, dessas aves voadoras aí, de pequeno porte, que se alimentam de vegetais, de grãos, né, de sementes dos vegetais, né, o processo de alimentação vai ser diferente. A estrutura básica é a mesma. A estrutura básica é a mesma. Contudo, porém, alguns indivíduos, eles vão ter a moela adaptada, né? Alguns vão ter a regressão de alguma estrutura, né? Que elas ficam regredidas com pouca função, em alguns com mais função no outro, mas a estrutura básica, né? É quase que geral para o grupo inteiro, tá? A estrutura básica. E aí tem as adaptações, né? O beija-flor, por exemplo, que só se alimenta de líquido, ele só pega seiva vegetal. A moela dele, ela vai ser desenvolvida e tal para poder macerar, triturar o quê? Se ele só suga seiva, né? Ele basicamente o beija-flor ele suga seiva, passa direto pelo sistema digestório e quando ele defeca, né, o que sai pela cloaca é basicamente um esguicho, né, uma urina que sai no beija-flor. De vez em quando você está andando pela rua aí num sol quente danado e não tem chuva, não tem nada, e você sente alguma coisa molhadinha, espirrando assim em você, isso é basicamente fezes de beija-flor, de esses animais. Você vê assim, a cristalina, limpinho, basicamente é fezes de algum bicho que passou voando. Né? Parece estranho, mas é. Né? Então, não é sujo nem nada, porque basicamente se alimenta de seiva vegetal, de líquido, líquido com glicose. Então, as fezes dele, que é basicamente um esguicho de urina, não tem sujeira nenhuma. Então, a estrutura é básica, tá? A estrutura em si é básica, mas tem as modificações por causa do tipo de alimentar e tudo mais. Oi. Rafael, fala alguma coisa? Então, Jerônimo, às vezes algum animal vai ter alguma estrutura que, no caso, este daqui não tem. Ou que era menos utilizada. É menos utilizada, né? A moela, por exemplo, de um beija-flor, de um falcão, ela não tem muita utilidade, então ela é regredida. O pinguim também, né, que come basicamente carne, né? Enfim, as estruturas elas ou se desenvolvem ou ela vai regredindo ao longo do tempo. Se for muito utilizado, é igual, por exemplo, gente, vocês querem ver um negócio? Vocês já ouviram falar no apêndice? Pessoa que operou de apendicite? Sim. Né? O apêndice, nós temos o sistema digestório nosso intestino, uma pequenazinha prega de pele. Então, vocês imaginam o sistema digestório, né, lá no intestino grosso, vocês imaginam uma pregazinha de pele como se fosse uma verrugazinha grande, né? Do lado do sistema digestório, assim, ó, o meu dedinho parecendo a pontinha, ele é como se fosse um pequeno vestígio de pele, né, no sistema digestório. Para que serve esse apêndice? Né? É o chamado apêndice vermiforme. Em alguns mamíferos, em alguns animais, o apêndice ele tem função digestiva. Né? O apêndice ele é funcional, ele tem função digestiva e tudo mais. Em outros indivíduos, igual é o nosso caso,
O apêndice, ele regrediu, ele ficou só um vestígiozinho, né? Que hoje, pra gente, sabe para que ele serve? Para inflamar e dar problema. Ele só serve para isso. Por quê? Dentro do sistema digestório, né? Deixa eu posicionar aqui. O sistema digestório tem uma pequena passagenzinha e basicamente ele é fechadinho, tá? Ó, fechadinho. Mas de vez em quando entram uns micro-organismos por aqui, tá? Aqui é a passagem do alimento, ó. Passagem do alimento. O alimento está passando aqui, ó, o tempo inteiro. Tá? Você vai se alimentando, o alimento está passando aqui. E aqui está a entrada do apêndice. Aí sabe o que acontece? Entra uma bactériazinha aqui, ou um pequeno resquício de alimento, se acontecer entrar, aí ele vai parar lá dentro do apêndice, que é um sacozinho pequeno que regrediu. E aí sabe o que acontece ali dentro? Causa uma inflamação, e esse apêndice vermiforme, ele vai aumentando, a inflamação ali dentro vai aumentando, chega um momento que ele faz igual uma bexiga dessa de aniversário, puf, estoura. Quando ele estoura, ele abre uma passagem, seu alimento está vindo aqui, isso aqui inflamou, aumentou a passagem, e essa inflamação, isso tudo, cai dentro da sua cavidade abdominal, para dentro da sua barriga, onde fica as vísceras ali e tudo mais, e aí causa uma inflamação tão grande, que esse é o chamado apêndice suporado, que a pessoa morre. Entendeu? Então pode levar à morte. Então o apêndice basicamente serve para isso, né? Mas já teve função anteriormente. Entendeu? Pessoal, a gente está no último minuto de aula, a gente já é 1h07, já passou até do nosso tempo. Eu vou ver se eu faço depois um vídeo para a gente terminar